Meus irmãos, nós estamos chegando a um daqueles períodos do ano que o Brasil inteiro parece mudar de ritmo. As ruas começam a se encher, os noticiários entram em outro tom, todo mundo colorido, todo mundo dançando, as propagandas falam de alegria o tempo inteiro, fala-se sobre liberdade, descontração, fala-se sobre deixar a vida te levar. Olha que coisa maravilhosa, deixa a vida te levar. É o famoso clima de agora pode, só agora, só um pouquinho. Já tem pelo menos uns 10 dias que os blocos começaram ao redor da nossa cidade, a famosa cidade do Rio de Janeiro, conhecida mundialmente por um evento chamado Carnaval. E não é só na rua não, isso invade também a nossa casa, o celular, as conversas, os planos. Mesmo quem diz que não gosta de carnaval, acaba sendo atravessado por ele de alguma forma, nem que seja com a barulheira que fica ao nosso redor. Afinal de contas, como um bom carioca, você sabe que o ano só começa depois do carnaval. E nesse contexto, sempre surge aquela tensão silenciosa dentro da igreja. De um lado, o medo do moralismo, aquele discurso duro, acusatório, que parece mais um dedo ali em riste do que um convite verdadeiro à conversão. Do outro lado, o risco oposto disso, uma fé completamente anestesiada, que chama tudo de normal, tudo é cultural, tudo é sem problemas, como se Deus estivesse sempre confortável com qualquer coisa. Desde que a gente diga que está feliz, Deus também fica feliz. O texto que nós vamos ouvir hoje ajuda a gente a resolver de verdade essa tensão, escolhendo não um dos extremos, mas entendendo o que o Senhor tem a nos ensinar. Ele faz algo muito mais desconfortável do que nos dar uma posição direta. Ele tira Deus da plateia. E esse texto nos ajuda a colocar Deus de fato no centro de todas as coisas. E meu irmão, quando Deus está no centro, algumas festas acabam perdendo o seu sentido, mas outras são purificadas. E todas as festas com Deus no centro são julgadas pelos corações que as movem. Antes de seguirmos então na nossa reflexão, como de costume, te convido a abrir a sua Bíblia na Palavra do Senhor. A versão que a gente usa é a versão NVI, mas você acompanha na sua Bíblia, que vai ser projetada ali a versão NVI, mas você acompanha na sua Bíblia ainda assim. O texto é Amós. Sim, existe um livro chamado Amós na sua Bíblia, muito pouco mencionado, mas Amós, capítulo 5, versículos 21 ao 24. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções. Não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Muito bem. A primeira coisa a se destacar urgente nesse texto é: esse texto com certeza soou estranho para você. Deus está dizendo: eu odeio festas, eu odeio esse negócio que vocês me dão, eu odeio, eu desprezo assembleias, eu não suporto os cânticos que saem das suas bocas. Se alguém dissesse isso hoje, você provavelmente pensaria: essa pessoa não gosta de alegria, essa pessoa não gosta de estar bem com todo mundo, deve ser uma pessoa amarga, deve ser uma pessoa traumatizada, deve ter problema com celebração. Mas nesse texto de Amós, o problema aqui não é a festa. O problema é uma festa que é regida sem Deus. A religião que acontece sem arrependimento. É uma espiritualidade que canta muito bonito, mas vive da pior forma possível. Para entendermos isso, precisamos caminhar com calma, aprofundando exatamente no que esse texto tem a oferecer para a gente, e no que o contexto de Amós carrega, ouvir o que Deus de fato estava denunciando, e principalmente, deixar que essa palavra do Senhor nos ensine nessa noite.
não para nos destruir, não para fazer você sair daqui mal para o seu carnaval, mas para que o seu coração possa de fato ser curado. Deus está mais uma vez nos chamando, mais uma vez nos preparando, mais uma vez dando oportunidade de forjar o seu caráter. Então, te convido a olhar para o primeiro grande ponto de reflexão dessa noite. E ele vai nos fazer pensar que sim, estamos diante de um povo religioso, diante de um povo próspero, mas um povo profundamente doente. Amós profetiza num momento muito específico da história de Israel. Aqui, como a gente já viu no ano passado, né, o Reino do Norte vivia um tempo de prosperidade econômica, crescimento territorial, estabilidade política, tudo estava dando muito certo. É um período bom de viver. Pelo menos para quem estava no topo da sociedade, o negócio estava super tranquilo, super suave. Os santuários estavam cheios, as festas religiosas estavam acontecendo com toda pompa e circunstância. O povo cantava, oferecia seus sacrifícios, celebrava as datas do calendário. A religião estava funcionando direitinho, bonitinho, toda vez da forma que tinha que ser. O sistema religioso se mostrava como um sistema vivo, organizado e até bonito. Mas existe uma rachadura profunda nesse cenário. A justiça social estava completamente destruída, quebrada. Os pobres viviam sendo explorados. Os tribunais estavam completamente corrompidos. A desigualdade crescia dia após dia. O fraco com cada vez menos voz, cada vez menos oportunidade. E a religião, em vez de confrontar essas coisas, tinha virado mais um verniz espiritual para uma sociedade injusta. É nesse contexto que Deus se aproxima e usa a voz do profeta Amós, um homem simples, um homem do campo, que não pertence à elite religiosa, era um desses que estava marginalizado, alguém que não dependia do sistema do templo para sobreviver, então era alguém que podia denunciar sem nenhum problema. E o que Deus diz por meio dele, irmãos, é algo gritante. Não sei se você consegue ler um texto desse e ficar bem, mas preste atenção no que Deus fala através de Amós. Eu não estou impressionado com o culto de vocês. O culto de vocês é uma porcaria. E só se fosse isso que Deus estivesse falando, já dá um sentimento ruim no coração, já confronta a nossa realidade. Porque nós, como igreja presbiteriana, somos muito bons em organização, muito bons em liturgia, muito bons em ordem, música bem feita, doutrina bem alinhada. Tudo isso é importante, sim, de fato. Mas Amós nos lembra de algo que é extremamente perigoso, mesmo tendo todas essas coisas alinhadas. É possível acertar a forma que Deus quer e ainda assim errar o coração que Deus convida a viver glorificando a Ele. É possível seguir à risca detalhes perfeitos, elaborados de cada um dos rituais, e ainda assim estarmos dentro dos nossos corações fazendo e reproduzindo tudo da forma mais pagã possível. Então, por que será que Deus estava rejeitando o culto lá desse tempo de Amós? Ele já começa destrinchando, para não ficar dúvida: me aborreço, desprezo as suas festas. E aqui é importante você saber que ele não estava falando de carnaval não, tá? Ele estava falando de festas que ele mesmo instituiu, festas de louvor ao Senhor. São festas religiosas previstas na lei, cheias de significado bíblico. História e tradição estavam fortemente representadas, fazendo certinho o que foi pedido. Mas o coração da festa, esse estava totalmente vendido, totalmente errado. E isso é assustador, porque nos mostra que é possível sim, meu irmão, minha irmã, a gente está celebrando algo que Deus mandou, e ainda assim, Deus está dizendo: eu não quero o que você está fazendo, eu não quero desse jeito que você está fazendo, eu não recebo isso como culto, eu não recebo a sua oferta.
E por que que isso é possível? Porque o culto passa a virar uma espécie de álibi espiritual, tipo uma espécie de crédito espiritual, né? Pensa comigo, você faz um monte de besteira na semana e aí você precisa, né, ganhar ali algum crédito com o Senhor. Então você vai no culto, você louva, você faz, você acontece e aí está pago a sua semana de caos. É como se a gente fosse capaz de fazer tudo muito bonitinho no culto, só para obter perdão para o que você vai poder fazer pela frente, para as coisas que você sabe que são erradas e continua fazendo. Ou seja, o povo canta a plenos pulmões, fecha os olhos, levanta as mãos, deixa o corpo balançar com cada música, com cada louvor, mas continua vivendo uma vida injusta, continua sendo mentiroso, continua achando que engana Deus. Celebra cultos e ministrações para não mudar absolutamente nada nas suas escolhas diárias. São capazes de oferecer muitos valiosos sacrifícios, mas apenas para aliviar um pouquinho o próprio peso das suas consciências, e isso é extremamente grave. Deus rejeita os holocaustos, rejeita as ofertas, rejeita os cânticos. Ele chama o louvor deles de barulho. A palavra que é usada no original é barulho, é incômodo. Não porque a música era ruim, não, porque eles eram muito bons no que faziam, mas porque a vida desmentia cada canção que saía dos lábios deles. E isso deixa claro que Deus não separa a adoração de ética. Eu vou repetir, presta bastante atenção aqui em mim. Deus não separa a adoração de ética. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para Deus não existe um momento espiritual isolado do resto da sua vida. Ou a sua vida é uma vida toda espiritual, ou você está vivendo só paganismo. A mesma boca que canta louvor não pode ignorar o pobre. A mesma mão que se levanta no culto não pode oprimir o próximo durante a semana. E aqui, irmãos, a aplicação é direta para nós. Seres evoluídos do século 21, moradores do conturbado estado do Rio de Janeiro, morador do Brasil, fonte de caos e escândalos de corrupção. Nós vivemos numa cultura, sim, que ama uma festa, ama uma celebração, experiência, evento, tudo isso é incrível, inclusive dentro da igreja. Conferências, show gospel, culto impactante. Nossa, o que é você ir num retiro? Quem aqui nunca viveu um retiro que mudou a sua vida? Tem alguém aqui que nunca passou? Viu? Todo mundo já viveu isso. Que coisa incrível. Mas nada disso, irmãos, é errado em si mesmo. O que a nós nos obriga a fazer é uma pergunta realmente incômoda ao nosso coração. A pergunta é: isso está nos deixando mais justos? Temos vivido vidas mais misericordiosas? Ou botando tudo preto no branco? Será que você hoje é mais parecido com Jesus do que você era no ano passado? Porque talvez você tenha vivido só mais um bom evento, mais uma boa festa, mas que Deus apenas se incomodava com o que você fazia. E é por isso que agora a gente vai espremer um pouquinho mais para entender a nossa realidade diante desse texto. Porque justiça não é evento, é fluxo. Sabe aquele pai, aquela mãe que não corrige o filho nunca? Nunca, nunca, nunca. Aí quando o filho faz alguma coisa na frente dos outros, aí dá aquela lição de moral: meu filho, isso não pode, isso é errado. Essa justiça que o pai está fazendo, está certo? Ele está certo, está chamando a atenção. Mas aquela vez só é suficiente para mudar a situação? Não, pelo contrário. Você só humilha, você só ofende e não ajuda de fato a aprender. O clímax do nosso texto está no versículo 24, que diz assim: antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, Deus não chama eu e você para vivermos uma justiça pontual, ocasional ou emergencial quando o bicho pega. Ele não quer ações isoladas para que você possa aliviar a sua culpa com Ele. Ele te chama para viver um fluxo contínuo,
um rio que não seca quando o culto acaba, um compromisso que atravessa a semana inteira, que passa pelo seu trabalho. A gente vai ler do 16 até o 20.
Vamos juntos? São poucos versículos. Aqui posso comparar. Vamos juntos, gente. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Não, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e que bebe, e dizem, aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Bem forte agora o 20, vamos lá. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. É legal receber o milagre, é legal ver o extraordinário de Deus, mas isso não é suficiente para te levar para o céu. Isso não é prova de que você é salvo. Você percebeu o que Jesus está denunciando aqui? João Batista veio, um cara sério, um cara duro, um cara do jejum, da dedicação, da santidade, que denunciava o pecado, e ele foi rejeitado, foi condenado, não serve para representar Deus. E depois dele, vem alguém que é diferente de João. Jesus vem participando de tudo quanto é festa, de tudo quanto é refeição. Ele vai na casa de quem ninguém quer ir, e ele se alegra com essas pessoas. E Jesus foi igualmente rejeitado. Ou seja, o problema que Jesus está denunciando aqui é o mesmo de Amós. Não é sobre estilo, nunca foi a festa ou a abstinência. O problema é o coração. João incomodava porque ele denunciava o pecado. Jesus incomodava porque oferecia graça. E os religiosos continuaram rejeitando os dois, mesmo depois de todos os milagres e feitos. Isso denuncia dois erros que continuam vivos aqui hoje. O primeiro é a libertinagem disfarçada de alegria. É esse discurso estúpido que fica repetindo: Deus quer que eu seja feliz. É só uma festa, é só um dia, só mais uma vez. Todo mundo faz, está tudo bem. O segundo é de novo o maldito moralismo disfarçado de santidade. Crente de verdade não faz nada disso. Quem faz isso não é de Deus. Esse povo aí, dessa igreja aí, vai todo mundo para o inferno. Eu sou melhor do que o meu irmão porque eu não faço o que ele faz. Jesus aponta para ambos os discursos, rejeitando os dois. Amós rejeita os dois, porque o reino de Deus não cabe em nenhum dos dois extremos. Essa semana, irmãos, e agora eu vou entrar num ponto bem delicado, e você precisa ter bastante atenção. Essa semana nós vimos um debate nas redes que revela exatamente o que Amós e Jesus estavam denunciando. Uma música viralizou. Você sabe de que música eu estou falando? Sabe, né? Sabe. E alguns irmãos se sentiram profundamente incomodados. Outros, no entanto, partiram para a defesa apaixonada do grupo, dizendo que era só uma questão cultural, é evangelização, vocês que estão acusando o erro aqui que são ignorantes. E percebam, de novo, o problema não é só a música. O problema é que, mais uma vez, nós caímos nos dois erros que a Bíblia continua condenando. De um lado, um moralismo disfarçado de santidade, querendo definir que livro que você pode ler, que livro que você não pode ler, que filme você vê e que filme você não pode ver, que música você ouve, que música você não ouve, que música você pode cantar dentro da igreja e que música você não pode. E do outro lado, e esse lado, né, da santidade extrema, que é o lado do moralismo, é um lado que vai continuar condenando rápido demais, julgando as pessoas rápido demais, mas muitas vezes sem capacidade de refletir sobre o que está se passando de fato no coração das pessoas. Porém, não se iluda,
Não se iluda. Do outro lado, a libertinagem disfarçada de alegria, de missão evangelística, que se dispõe a usar qualquer recurso, sem filtro, sem critério, e que continua tendo a coragem de chamar isso de evangelização, como se a intenção santa anulasse meios totalmente contraditórios. A pergunta bíblica nunca foi se isso pode, ou se é cultural de fato. A pergunta sempre foi: isso realmente glorifica a Deus? O que você vai promover com essa música, com esse evento, com essa festa, glorifica o nome do Senhor? Isso ajuda você a parecer mais com Jesus Cristo quando você repete? Porque quando usamos recursos sem discernimento, dizendo que é para evangelizar, acabamos muitas vezes ferindo consciências, banalizando o que é sagrado, nos tornando iguais a todo mundo, capazes de reproduzir qualquer prática com a desculpa de que eu estou fazendo errado, é pecado, mas eu estou fazendo para evangelizar, para eu estar perto do outro. E aí a gente entra em contradição. Quando atacamos irmãos, chamando de burro, de ignorante, que é o que mais acontece, e meu irmão, minha irmã, tem atenção, porque esse ano é ano de eleição, então daqui a pouco, infelizmente, esses extremos vão se repetir. Quando a gente assume que fala unicamente em nome da verdade, significa que eu e você também estamos caindo em contradição. Amós diria: o que você está fazendo é só mais barulho religioso. Jesus diria: a sabedoria é justificada pelos seus frutos, por mais que a sua intenção seja santa. Se você faz mais estrago, mais dor, mais ofensa, como que isso é santidade? O reino não cabe, meu irmão, minha irmã, nem na libertinagem que vai permitir tudo, nem no moralismo que vai condenar tudo. O reino exige continuamente corações rendidos ao Senhor. O reino de Deus exige discernimento espiritual. E isso, de fato, só é possível se Deus for o centro de todas as coisas. Ou seja, diante de homens e mulheres de corações rendidos ao Senhor, o reino sempre deverá estar no centro. O que Amós e Jesus nos ensinam é muito simples, mas também muito profundo. O problema não é a festa, o problema é continuar tirando Deus do centro da sua vida. Quando Deus sai do centro, a alegria vira só anestesia para você se permitir fazer o que o seu coração quer. E o coração é muito enganoso, como se fosse uma espécie de droga, sabe? Para justificar tudo. Ah, mas eu estou alegre, Deus entende, Deus permite. A religião acaba virando mera performance, tratando a fé como se fosse um elemento comparativo, né? De disputa. Não, eu fui numa igreja, essa igreja é ótima, nossa, que louvor, que mensagem. Aí você vai na outra, essa igreja está nota 7, não gostei muito não, foi meio fraquinho, ainda faltou luz na hora do culto, então né, não está muito boa não. Aí, religião que vira paganismo, a gente se prendendo a coisas que são irrelevantes. A moral se torna um orgulho moral. Todo mundo precisa saber, é a acusação que Jesus faz aos fariseus, que quando fazem jejum, tem que dizer para todo mundo, faz aquela cara, né? Ah, eu estou abatido porque eu estou em jejum. Já contei essa história aqui do primeiro jejum que Deus me deu um tapa na cara, não contei? Contei, você que não lembra. Olha só, meu primeiro jejum, a gente estava de férias, eu era criança. E a culpa é da senhora. Como Freud já dizia, a culpa é sempre da mãe. E aí, eu planejei tudo na minha cabeça. Estou de férias, tenho que fazer jejum. Então, o que eu fiz? Se liga aí, ó. O jejum era de 8 horas da manhã até a hora do almoço. Fácil de fazer, né? Suave. Meu projeto. Vou virar à noite jogando videogame, que aí de 8 a 1 hora, eu vou estar fazendo o quê? Dormindo, jejum completo, glória a Deus, mole.
Deu 8 horas da manhã, tá essa moça aí, ó, lá me acordando. Como é que é? Você não falou que ia fazer o jejum? Vamos fazer o jejum. Eu estou fazendo meu jejum. Ela falou, então, se está fazendo, vamos fazer. E aí me tirou da minha cama e me botou para orar, para ler a Bíblia, até 1h da tarde. Mas isso é o que acontece quando a gente pega e olha para algo que é bom, que é produtivo, e a gente tenta reproduzir só para fazer, para dizer que fez, para mostrar para alguém que você é mais santo. Vira orgulho moralista, para eu chegar no domingo e dizer, esse jejum foi tão difícil. Mas não é só isso, irmãos, porque a liberdade também vira escravidão dos nossos próprios prazeres. É a pessoa que não consegue ficar mais sem aquele prazer, sabe? E você não consegue nem dizer não, e ainda coloca Deus no meio. Deus sabe que eu tento, quando você sabe que, se for honesto, você já nem tenta mais. Quando Deus está no centro, essa situação precisa mudar. A festa precisa encontrar ordem e limite. O prazer precisa encontrar sentido. Tem que existir respeito. Respeito a mim, respeito às outras pessoas, respeito ao Senhor da minha vida. A justiça, meu irmão, minha irmã, precisa encontrar forças para a gente se manter fiel. Porque a vida passa a encontrar, então, coerência nas escolhas que a gente faz. A gente para de ficar dando desculpa à toa. E é por isso que Jesus pode sim ser acusado de comilão e beberrão, e ao mesmo tempo ser o santo de Deus, porque ele não vivia nem para o prazer, nem para a aparência do que os outros achavam que era a vida santa. Ele vivia seguindo o que o Pai mandava, aonde o Pai conduzia. E aqui está o chamado pastoral para esse domingo, para o seu coração, domingo pré-carnaval. Não se trata, é muito sério, irmão. Olha para cá, catuca ele aí. É, tu mesmo. Não se trata, olho no olho. Não se trata do que pode ou do que não pode. Se trata do quê? Estou falando há quase meia hora já. Se trata de quem governa o seu coração. Se trata de quem governa o meu coração. Porque é muito fácil, meu irmão, minha irmã, a gente jogar isso nas costas das outras pessoas que estão fazendo errado. Porque esse período a gente vai ver muita coisa muito bizarra. Se você ligar a televisão, não recomendo, mas você vai ver muita coisa bizarra. Para quê? E aí é fácil condenar essas coisas que eles estão fazendo. Mas e quantos de nós não continuamos fazendo coisas igualmente condenáveis dentro da nossa casa? E isso, irmãos, precisa remover da nossa vida desculpas esfarrapadas. A gente precisa parar com esse julgamento que serve para atribuir peso e condenação ao outro, mas é sempre suave em relação a nós. Porque o nosso desafio vai continuar sendo viver a vida como Cristo viveu. O Cristo que é a verdadeira justiça e que, como o texto de Amós fala, que flui como um rio perene. Amós denuncia, mas a denúncia de Amós não resolve a situação. Ele aponta o problema, mas ele não consegue trazer uma proposta de cura final. Porque essa cura final só pode ser encontrada aonde? Em Jesus Cristo. Jesus é aquele em quem a justiça deixa de ser um discurso, porque ele chama para a gente viver o Evangelho e não falar sobre o Evangelho. Ele é aquele que confronta o pecado sem esmagar o pecador. Ele é aquele que oferece graça sem ficar relativizando a verdade. Ele é o Santo de Deus que transforma adoradores vazios, que falavam e falavam só da boca para fora, em verdadeiros homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente percebe, a gente se dá conta de que Jesus assumiu a nossa religiosidade vazia.
Não é porque você pode se tornar um religioso vazio. Nós somos. Eventualmente a gente assume de novo essa posição. Jesus na cruz, ele assume o nosso moralismo, e um moralismo orgulhoso, que a gente ainda bate no peito para falar. Assim como ele assume também a nossa libertinagem, disfarçada de alegria, o nosso desejo pecaminoso. Jesus foi até a cruz, meu irmão, minha irmã, para nos libertar não apenas da culpa do pecado, mas do controle do pecado. E ele nos chama a viver uma vida inteira, integrada, honesta, uma fé que sabe jejuar, que sabe celebrar, que sabe passar aperto e que sabe glorificar, que sabe dizer não sem ser orgulhoso porque disse não, e que sabe dizer sim sem culpa por estar dizendo sim. Uma fé que faz da justiça de fato um fluxo, da graça um fundamento em que a gente sabe que não vai vacilar. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, esse texto não nos chama a cancelar a alegria, em nome de Jesus, ele nos chama a redimi-la. Não nos chama a fugir do mundo. Não, vou entrar num buraco aqui na terra, vou esperar o carnaval passar, porque eu preciso te alertar, o carnaval é um caos. Mas depois que passa o carnaval, fica tudo santo? Não, continua um caos, continua um monte de expressão demoníaca aí fora. O Senhor nos chama a viver nele, sem perder Deus como centro de todas as coisas na nossa história, de maneira que o objetivo não é impor medo, se você fizer isso vai para o inferno, mas nos desafiar a um discernimento real, que nesse tempo, irmãos, como igreja, a gente não troque Deus por festa nenhuma, que a gente não troque Deus por aparência de ser mais religioso que qualquer outra pessoa, que a nossa vida, que o nosso culto, as nossas escolhas digam a mesma coisa hoje e sempre: o Senhor reina aqui, o Senhor reina aqui, o Senhor reina aqui. Que a justiça corra entre nós como um rio, que a alegria seja verdadeira, seja plena, seja leve, que Deus esteja no centro de todas as coisas, em nossos cultos, celebrações e em tudo que fizermos, por onde quer que passarmos. Mas é verdade também, talvez você ouça essa mensagem e perceba que você já experimentou alegria, mas nunca essa alegria tão intensa e profunda que a palavra de Deus promete. Não a alegria barulhenta que acaba na quarta-feira de cinzas, nem a alegria religiosa que vive de aparência, mas uma alegria profunda de quem anda perto, lado a lado com o próprio Cristo. Ou talvez você até ame Jesus, você entenda que Ele é o Cristo, mas você reconhece que tem flertado repetidamente com aquilo que vai enfraquecendo a sua fé, aquilo que confunde a sua consciência, aquilo que rouba a sua paz. O convite do Evangelho não é seja mais forte, seja mais certinho. O convite do Evangelho é: venha para mais perto de Jesus. Ele vai te dar forças, Ele vai te habilitar, Ele vai te ajudar a lutar contra essas coisas. Passos simples, mas passos sinceros. Arrepender-se, reordenar os nossos afetos e os nossos desejos, colocar Deus de novo no centro de tudo, porque a verdadeira alegria não está em fugir de Deus, nem em se esconder atrás da religião. A verdadeira alegria está em caminhar com Jesus, aquele em quem a justiça sempre continuará correndo como um rio, onde a maravilhosa graça nunca se esgotará sobre mim, nem sobre você. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, acabamos de nos deparar, Senhor, com uma denúncia difícil para nós.
tanto Amós como o nosso próprio Senhor nos mostra o quanto essa vida compartimentalizada, segmentalizada, essa vida em que a gente divide momento que a gente pode fazer tudo e momentos que a gente não pode, é condenação, Senhor, é engano. Ajuda-nos a viver uma vida de autêntica santidade no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter o nosso coração firme no Senhor, mesmo quando os desejos mais intensos vierem sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscar na Tua palavra o alimento necessário, a buscar na comunhão a prática de uma vida mais santa. Senhor, leva-nos a viver a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Leva-nos, Senhor, de forma que o Senhor seja glorificado sempre, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos tempos de lazer. Deus, que cada dia nosso seja oportunidade de glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo.